Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, bem como pela internet. Aqui quem fala é Frei Inácio e estamos aqui reunidos nesse nosso programa, O Pão da Palavra, para meditar o Evangelho Dominical. Hoje a igreja celebra a festa da Sagrada Família e o Evangelho é Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, ontem celebrávamos a solenidade do Natal, a encarnação do Verbo, Deus que se fez pessoa humana para nos salvar. Deus que se fez pessoa humana porque, por amor, quer conviver conosco, partilhar da nossa vida, conhecer a nossa vida desde dentro da realidade interna da nossa vida. E hoje nós celebramos o mistério de que a palavra se fez carne no seio de uma família. Deus poderia ter nos salvo desde o céu, mas não. Ele quis nascer como todo ser humano nasce. Quis entrar na história como todo ser humano nasce na história. Ele quis nascer no seio de uma família. E como que esta família de Nazaré é bonita e exemplar para todos nós. Esse episódio que nós acabamos de ver mostra Jesus aos 12 anos sendo submetido à lei do Senhor e realizando, como todo adolescente, seus primeiros atos de independência, com a consequente perturbação dos tranquilos costumes familiares. Era absolutamente normal que o jovenzinho judeu aos 12 anos se tornasse adulto na fé e assumisse publicamente o compromisso de viver a fé judaica. A descrição é feita com categorias pascais. Ele deve cumprir a vontade do Pai, aparece no versículo 49. E esse deve, ou seja, esse dever cumprir a vontade do Pai, marcará toda a vida de Jesus. Aparece também no capítulo 4, versículo 43, capítulo 9, versículo 22, capítulo 17, versículo 25. E esse cumprir a vontade do Pai vai levar Jesus à paixão e à morte, para fazê-lo passar, depois de 3 dias, à glória, isto é, à casa do Pai. As palavras de Maria no versículo 48, olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura, são a expressão espontânea da dor e da angústia de uma verdadeira mãe em seu relacionamento com seu filho. É bonito perceber que a família de Nazaré é uma família religiosa. Era uma família que cumpria os preceitos da lei de Deus. Uma família que vivia os preceitos da palavra de Deus, da lei de Moisés. Era uma família que tinha como centro a experiência religiosa. Isso é um exemplo para todas as nossas famílias, porque muitas vezes nós temos notado que Deus tem sido deixado de lado. A religião não é mais referência para a família, para a casa, para as pessoas.
E aí, diante das dificuldades, como que esta família vai superar? Como que essa família vai prosperar? Como que essa família vai vencer? Se o alicerce no qual esta família está construída é um alicerce fajuto, é um alicerce que não tem fundamento algum, é um alicerce que não dá sustento algum a esta casa, a esses relacionamentos e esta família. Pensando bem, a família de Nazaré tinha tudo para dar errado. Vejam só, Maria fica grávida aos 12, 13 anos. Estava noiva, estava prometida em casamento. Ela com certeza sofreu preconceito por parte da população de Nazaré, porque ninguém sabia como que se deu aquela gravidez. Já até mesmo José quis dispensar Maria em segredo, e se não fosse uma intervenção divina, José não teria acolhido Maria como sua esposa. Então, diante daquela sociedade, José era considerado o traído, Maria uma adúltera, e diante desse preconceito social, os dois se amam, os dois se acolhem, os dois se aceitam, os dois obedecem à vontade do Pai, acolhem à vontade do Pai. Outra situação que aparece no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, Jesus nasce aonde? Num presépio, num estábulo, num curral. Eles eram tão pobres que não tinham um lugar adequado para que o seu filhinho nascesse. Teve um coxo como berço. Os animais como aqueles que o acalentaram, que lhe deram calor. Ou seja, a extrema pobreza desta família de Nazaré. Então, logo o menino nasce, eles são obrigados a fugir para o Egito, segundo o Evangelho de Mateus. Então se torna uma família de refugiados, porque Herodes quer matar o menino Jesus. Então eles pegam tudo aquilo que têm, vão embora, deixam Israel e vão fugir lá para o Egito, para viver lá no Egito, fugindo da perseguição do rei Herodes. Quando Herodes morre, eles voltam para Nazaré da Galileia, que era uma cidadezinha totalmente pobre, totalmente paupérrima, que nem aparece nos textos oficiais do judaísmo. E conta-se a história que também passaram pela experiência de fome, de seca, de sede, porque Nazaré era localizado justamente num lugar mais ou menos parecido com o nosso sertão do Piauí. Algo terrível. Então veja, humanamente falando, esta família, ela sofreu a pobreza, ela sofreu preconceito, ela sofreu perseguição. Esta família passou por muitas dificuldades. Esta família tinha tudo para dar errado. Mas por que essa família deu certo? Porque esta família tinha a Deus como seu centro, esta família tinha a Deus como sua referência. Nesta família estava a presença de Deus, estava o menino Jesus, estava o próprio Deus feito gente, o próprio Deus feito carne, a palavra de Deus encarnada naquela casa, encarnada naquela família. Então, se você passa por dificuldades da sua casa e na sua família, meu irmão, minha irmã, eu convido a você, sinceramente, a perceber se Deus tem sido o centro daquela casa. Se Deus tem sido o centro da sua família. Quando Deus é colocado à margem da nossa vida, as coisas ficam mais difíceis. Nós não temos resistência, ânimo, coragem para enfrentar as dificuldades. Agora, no entanto, quando a nossa família se reúne, quando a nossa família reza juntos, quando a nossa família escuta a palavra de Deus juntos, medita a palavra de Deus juntos, quando a nossa família participa da Santa Missa e escuta a palavra e se alimenta da Eucaristia, podem vir inúmeras dificuldades, mas Deus haverá de ser o nosso sustento, Deus haverá de ser a nossa força, porque é uma família que está centrada e alicerçada em Deus. E é isso que eu desejo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia. Que Deus possa ser de fato o centro da sua casa, o centro da sua família, e que vocês possam colocar o centro em Jesus. Tenham a Jesus como centro de vossos relacionamentos, para que vocês possam superar todas as dificuldades, todos os problemas, todas as adversidades que a vida lhes reservar. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes,
para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias de vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar. A você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo domingo com o nosso programa O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.